Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui quem fala é Davi. Mas antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero homenagear uma pessoa que foi embora muito rápido nas nossas vidas. E a homenagem a esse episódio seria da Flávia Cristina Pinheiro Rosa. Ela era advogada, e ela, se a gente está com um convidado hoje, se a gente está comigo diferente nesse local, é porque ela opinou e ela deu várias ideias. E tem gente que ficou 37 anos com ela, 5 anos, 6 anos, eu fiquei apenas 7 meses. E ela foi totalmente impactante na minha vida. Hoje seria o aniversário dela, então a gente decidiu gravar hoje e já entra no domingo. Enfim, que esse episódio seja dos filhos dela, para os familiares, que fica a lembrança dela. E hoje eu vou conversar com o Pia. Tudo bem, Pia? Tudo bem, irmão. Você, como é que tá, Davi? Tudo bem. Pia, eu quero que você fique à vontade, tá? Beleza. Então, tá super tranquilo. Se você quiser olhar para a câmera, se você não quiser, Tranquilo. fica super à vontade. Tá bem? Obrigado por ter aceito o convite. Tô bem, tô feliz. Quero também, então, não conhecia a Flávia, mas você falou palavras antes aqui fora do ar que me emocionaram, né? Uma pessoa que impactou na tua vida. Fico muito feliz de estar aqui nesse programa de aniversário dela e que ela possa estar num bom lugar, já que conectou tantas pessoas boas. Tenho certeza que ela deixou uma marca muito importante na tua vida e tô feliz de estar aqui com você. Cara, em 2 semanas ela estava sentada ali e ela tinha falado assim, fala com ele, porque ele é legal, ele tem uma mentalidade boa. E aí quando eu estava vendo lá um checklist que a gente faz, cara, eu vi que você faz aniversário no mesmo dia do que eu. A gente nasceu até no mesmo ano. Eu nasci às 2 horas da tarde. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você. Minha mãe disse que eu nasci ali por 2 da manhã, então... Não, então tá na frente. Mas é isso, eu falei assim, cara, é legal. Eu tinha falado com o Wagner, que a gente vem junto, a gente desce pelo Mercedes. E aí eu falei assim, cara, é engraçado que provavelmente a gente estaria na mesma turma. A gente ou seríamos amigos ou seria... Porque eu ficava meio no meio, pra trás. Eu falei, cara, então... Essa do meio pra trás era eu mesmo, cara. Eu falei, cara, a gente só ficaria... Aí a diferença é que você tava aqui e eu lá no Rio. Você tava no Rio, a não ser quando a professora chamava pra sentar mais na frente, que a confusão tava rolando lá atrás, né? Isso também acontecia bastante. Depende. Já teve fases que eu tava mais falante, teve épocas que eu tava mais introspectivo, mas enfim. Cara, qual é a primeira lembrança que você tem quando você era criança? Puxa, primeira lembrança quando eu tenho criança, sem dúvida nenhuma, ir no campo de futebol com meu pai, assim. Eu sou apaixonado por futebol, né? Flamengo, né? Jamais rubro-negro, né? O rubro-negro, o meu sobrinho que vai nascer no Rio, talvez com um risco, mas eu nenhum. Eu torço pro Coritiba, todo mundo sabe. Eu tenho boas lembranças da infância, mas eu acho que a casa da minha avó, eu só tenho uma avó, eu não tive, a minha outra avó faleceu muito cedo, né? Meu avô faleceu no ano que eu nasci. Então a minha avó, a nona, como eu chamo, foi a minha lembrança, assim, de estar com ela, de ficar com ela, de dormir na casa dela. Essa lembrança da infância eu tenho muito clara, né? E a lembrança de ir no jogo com meu pai, assim, são coisas que me marcam muito. São várias lembranças, não tem como falar só uma só, mas acho que essas duas ficam muito marcadas para mim. E na loja dos meus tios, por exemplo, meus tios eram donos de loja em shopping, puta, tinha uma loja de criança, aqui em Curitiba era conhecidíssima, Algodão Doce. Eu ficava lá direto no Algodão Doce, comia pizza no Mr. Pizza, que era conhecido também, então eu estava sempre ali com eles. Eu sou um cara muito família, então eu lembro muito desse início aí da minha infância por aí. É engraçado, eu tava formulando essa pergunta, mas eu geralmente lembro da minha mãe, eu lembro que era primeiro lembrança, assim, eu lembro que eu tava num sábado, e sábado era chato, porque sábado era o Chacrinha. Era o Chacrinha. E era um inferno, que não passava desenho. E a mãe ficava limpando a casa, e aí, pô, não tinha desenho. E ainda minha mãe limpando a casa, e você tinha que, pô, toda hora com o pé. Então, essa era a sensação que eu lembro. É uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, quando eu era Chacrinha eu também lembro, né? Porque nós somos realmente da mesma idade. Não, mas eu lembro que sábado era o inferno. E era a primeira sensação que eu lembro, assim, era... Era uma coisa chata, então você achava. Sábado era chato pra mim. Sábado eu morava no Centro Cívico, ali quase atrás do Tribunal de Contas, na Matheus Leme. Tinha um prédio chamado Ilha do Mel, 1666. É o número do prédio onde eu nasci, praticamente. E tinha um campinho até hoje. 1666 ou 666? 1666. Ah, melhor. 666 não é legal, não. Não, tem mais coisa pra trás, mas nos números. E tinha uma galera do prédio que jogava futebol no campinho que tem o Rio Belém, que passa o Rio Belém. Daí atrás tem o Tribunal de Contas. E a bola caía naquele rio, cara.
E, pô, quem que ia se jogar na época era horrível aquilo ali. E a galera, tinha os malucos que se jogavam ali naquele rio, falavam pra minha mãe, os caras jogaram pra pegar bola ali e tal. Então, sábado, por exemplo, com essa tua lembrança, eu lembro que a gente já descia pra jogar nesse campinho. Eu, como era um dos menores da turma, geralmente tava sempre de fora, né? Sempre no banco. Mas a gente fazia confusão por ali, porque era um sábado muito legal. Depois virei escoteiro no sábado, que eu também gostava um pouco, mas parei também, porque eu era muito agitado pra estar muito disciplinado naquela época. Escoteiro é legal. Eu não fui escoteiro, não, mas dizem que escoteiro você tem que saber um monte de coisa. Você ensina um comportamento. Você tem comportamentos de grupos, né? Ele tem disciplina, né? Disciplina. Ele te traz Essa uma disciplina muito boa. Ele me ajudou muito na minha construção como ser humano. Claro que eu era muito agitado, tinha dificuldades para algumas regras, enfim, sempre fui um cara muito agitado. Nunca desrespeitoso, por exemplo. Saía de sala no colégio, mas nunca porque tinha desrespeitado um professor. Sempre tive uma hierarquia, sempre segui isso. Sim. Mas o escotismo disciplina bastante as pessoas. É uma atividade muito legal. Artes marciais também. É legal porque dá para que você possa ter disciplina. Total. Fiz judô também, fiz karatê, fiz muay thai, não terminei nenhum. Isso é também ser de geminiano, sabia? Eu tava lendo esses dias sobre o nosso signo geminiano, não termina nada, né? Então, sabe o que acontece? É que eu vou te explicar, e aí talvez esteja até um pouco mais de arrogância minha, mas qual o seu signo, Maria? Eu sou touro. Tá, e você, Wagner? Capricórnio. Tá, esses são signos inferiores Ao nosso. em termos de inteligência. Porque de inteligência, o geminiano mas sabe qual é o problema do geminiano? Ele é de ar, ele é muito indeciso. Então, assim, vocês são muito mais focados. Tem o de touro é muito mais focado, ele é muito mais presente. Ele falou que você é muito intensa. Falei, A gente não tem essa intensidade. A gente é muito inteligente, mas fica indeciso, entendeu? Então, o problema do geminiano é focar. Eu tenho... Acho que você falar com a minha equipe, com a minha família, eles vão te dizer isso mesmo. E eu penso várias coisas ao mesmo tempo. Igual. Pra você ter uma noção, o Wagner falou o seguinte: cara, eu não tô conseguindo ter o mesmo raciocínio do que você. Vamos dar uma reduzida. Eu falei, beleza. Então, assim, eu acho que eu também tenho um aceleramento, eu tenho um pensamento muito rápido. Então demora às vezes eu já pensei que expliquei pro cara, mas não expliquei. Não explicou. Ou achou que explicou e o cara não entendeu nada. E aí eu peço. E você também não entendeu o que ele te disse. Perdão. Aí eu falei, vamos voltar que a gente possa estar acertando. Me diz um negócio. Você começou a gostar tanto de futebol que se envolveu com futebol, né? Como é que você se envolveu com futebol? E aí, vamos ver, eu tô falando da adolescência já pra... Não, assim, vamos falar agora da história com o futebol. Ela é muito louca porque, assim... Meu pai nasceu na Itália, veio pro Brasil. O meu avô morou uma parte da vida em São Paulo, tinha aquela coisa do Palmeiras, que era verde e branco, porque era do Palestra Itália, Sim. toda a família e tal. Daí quando veio para Curitiba, meu pai, desde muito cedo, torceu pro Curitiba, e eu sempre ia no estádio, como eu contei. E aí, claro, você vai virando jovem, participei de torcida, ia viajar para ver o time, gostava de torcida organizada, gostava de ir no jogo fora... ia lá no Pinheirão quando o Curitiba jogava com o Atlético Paraná. Então sempre fui envolvido, assim como torcedor. Depois acabei, depois de mais velho, logicamente, acabei até me tornando presidente lá do Conselho do Curitiba, que foi uma experiência importante na minha vida. Mas boa ou ruim? Ruim. É difícil dizer que uma experiência, assim, eu sempre digo que uma experiência, você toma os dois lados, você aprende mesmo com a dor, entendeu? Então eu digo que ali eu aprendi com a dor. Se você me perguntar se eu repetiria para ter a lição que eu tive, que política e futebol não se mistura. Então eu fui muito criticado durante muito tempo, porque meu irmão é empresário de jogador. Então eu tava lá, meu irmão tinha jogador no clube, que não tinha nada a ver comigo. Teu irmão é rico? Cara, o meu irmão tá bem, cara. É porque batendo da bolada meu irmão tá bem, cara. de quem ele Você é vender. flamenguista? De quem ele vender. Você é flamenguista? Sim, meu irmão vendeu o Cuejá para a Arábia. Então, se ele pega uma venda muito boa, acerta. Acerta. Não, então, meu irmão, graças a Deus, tá muito bem, mas também camelou muito. Camelou muito, levou muita traição. O futebol é um meio muito fácil para ter traição. É um meio muito hostil, é muito vil o meio do futebol. Ele é pior que a política, né? Ele é muito pior que a política. A política, a palavra, muitas vezes conta, né? Então, assim, só para... Geminiano, não terminamos o raciocínio ainda. Deixa eu terminar meu raciocínio lá de trás. Então, mas respondendo a tua pergunta, a experiência foi ruim. Ela teve fatores positivos, mas
misturaram demais, porque o clube estava passando por um problema muito sério, acusaram lá, teve aquele vazamento, não sei se acompanhou, estava aqui, vazamento do WhatsApp, rede social, diretor xingando o diretor, uma confusão, e eu era o presidente desse conselho. Tudo que eu queria fazer não deu para fazer porque a confusão estava armada. E aí os caras me atacavam porque eles me julgavam de ter absolvido os caras lá. Isso foi em que ano? 2012. O WhatsApp é novo. Não, peraí. Nós estamos em 2022, você me pegou acho que 2015, mais ou menos. 2014, 2015. Boa pergunta, mas foi nessa faixa aí. E aí eu acabei renunciando, foi uma das poucas coisas que eu fiz assim, que eu parei mesmo, que eu falei, não dá. Deixei o clube na primeira divisão, meu pai até me cobrou, falou, você tem duas opções, se o Coritiba ficar na primeira divisão, você pode sair. Se o Coritiba cair para a segunda divisão, você vai ter que ficar. E graças a Deus, na época, eu mexi em presidente, eu começava, entrava em reunião, pedia, diretor de futebol, eu batia a boca, fiz uma confusão com os caras, mas com um propósito, que era não cair. Deu certo, entendeu? Acabou dando certo. Mas é uma experiência assim que eu levo pra minha vida, não quero mais saber de futebol nessa parte. Eu gosto de tomar minha cerveja lá no estádio, assistir na televisão, ir no estádio, levar meu filho, bater um papo com os amigos e valeu. Continuo apaixonado, pago meu sócio, mas não me meto mais com futebol na área profissional. Isso é muito louco mesmo. Porque, vamos dar exemplo, quando você tá... uma coisa é você ser torcedor, uma coisa é você trabalhar pro clube. E o clube, às vezes, ele não entende o que era o melhor pro clube. É mais ou menos isso. Então, exemplo, se eu entro pra trabalhar no Coritiba e eu sou Flamengo, e eu faço uma merda, aí o cara fala assim, flamenguista, fez de propósito. Nada a ver. Até porque no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, né? Diferente, estamos aqui num lugar maravilhoso, espaço italiano e tal. Na Itália os clubes são de dono, né? Sim. Então você não tem gerência nenhuma. O torcedor ele fica só gritando. Aqui não, aqui o clube é votação, é o cara que grita mais, é o cara que tem mais dinheiro, ou o cara que tem mais voto. E pouco... Na verdade, o futebol no Brasil não é profissional, né? Não é profissionalizado. Ele é muito amador diante do que nós vemos na Europa. Presidentes de clubes despreparados, diretoria de futebol despreparada. A gente ainda sabe que o Brasil passa por esse processo. Mas, realmente, há um amadorismo muito grande, mas eu lá encerrei, assim, pelo menos por enquanto. Talvez um dia, daqui 20, 30 anos, a gente nunca pode dizer nunca mais, né? Eu acho que esse nunca mais que eu tô dizendo assim, num curto espaço de tempo, nunca mais, entendeu? Tem outras coisas. Pra gente fazer um parênteses nisso e pra comentar aquela situação, que muitos criticaram o Ronaldo agora sendo... Presidente, né? O diretor do Cruzeiro. Né? E a pessoa não para entender que isso virou uma empresa. É um business, pô. É um business. É um negócio do cara. Entender, né? É o negócio do cara. Você tá certo. E daqui a pouco o Coritiba vai virar uma empresa também. Deveria já, né? É importante. E as pessoas estão preocupadas com a cor do clube. Viu? Você matou a charada, entendeu? É isso aí. O cara tá preocupado se a camisa do clube vai ter um amarelo do lado, se vai mudar, se o símbolo... Enfim, eu acho que tradições podem ser mantidas. Ninguém disse que não. Eu não gostaria que o Coritiba não fosse verde e branco. Então, okay? Mas tem uma coisa também, bom exemplo. Claro, eu acho que isso não pode mudar. Até porque cria-se a identidade. Mas o Coritiba é um bom clube para ser vendido? Ele tem dívida? O Coritiba tem dívida, mas o Coritiba é um bom case para ser vendido, porque o Coritiba é um clube muito forte de uma capital do sul do Brasil. Eu sempre falo isso. O Coritiba e o Atlético também. O Atlético... cabeça de torcedor não, né? Não. Eu nunca discuti. O Atlético hoje, por exemplo, está infinitamente na frente do Coritiba. Isso ninguém questiona mais, entendeu? Para a gente chegar no nível do Atlético hoje, nós vamos ter que fazer uma reconstrução, que eu estou acreditando que esteja começando agora. Mas essa reconstrução vai demorar 10, 15 anos. Isso não é uma reconstrução que você faz da noite para o dia. Mas vamos dar exemplo. Para a Red Bull ter comprado o Bragantino foi muito bom. Mas assim, o cara não tem torcida, mas ele tem um ativo ali que é o... Mas talvez até talvez por não ter torcida tenha sido comprado, entendeu? E é mais fácil, entendeu? É mais fácil você lidar, é mais fácil. Meu irmão, você falou do meu irmão tem uma baita relação com o Red Bull Bragantino. Aliás, ontem estava saindo do Rio para levar um jogador pro Bragantino, acho que ele trouxe um colombiano agora pro Bragantino. Tem uma baita relação lá com o diretor de futebol do Bragantino. Meu irmão falou, os caras são extremamente organizados. Extremamente organizados. Lá o cara não compra o cara por molecagem, o cara não compra se não tiver dinheiro, o cara não vende se a oferta não for boa. Então, assim, é uma relação, eu não vou falar a fundo porque eu não conheço a realidade, eu falo pelo que o meu irmão me conta. Mas é um clube extremamente organizado, como o Atlético Paranaense também é. Mas é a forma que a gente vê, né? É lógico. Eu gosto muito de futebol. E só tá errado no time. Eu apresentei uma parada pro Wagner que tem uma live chamada Os Cancelados. E só falam de futebol.
Claro que, porra, o que impera ali é o Flamengo, porque os Lógico. caras têm mais audiência, mas é engraçado que como eles discutem cada coisa, sabe? É uma coisa totalmente informal. Como é o nome? Os cancelados, mas é com a Ale Oliveira, com o Rica vou pro- Perrone, Ah, era tá. com Acho que Asmar, sim, era sim, com o Thiago sim, Asmar. sim. O Thiago Asmar agora tá na Jovem Pan, Sim, então... sim. Não, uma galera que já conhece um pouco. Foram todos demitidos. E aí os demitidos criaram um programa. Meu irmão fala sempre lá no Rio que a gente não sabe o que é uma pressão de você mexer com o Flamengo. Meu irmão fez uma O transação... Vasco também é muito forte, mas o Flamengo ainda é um problema. Os dois são, mas claro, o meu irmão quando fez a transação com o Cuejar, por exemplo, cara, invadiram o Instagram do meu irmão pesado, cara. Pesado, cara. Porra, meu irmão falava, Pir do céu, eu tô com medo de sair de casa, maluco. Os caras tão, pô, seu vagabundo, vou te pegar, porque você não sei o quê, você, pô, tua mulher e pai, pô, você vai tirar o melhor meio do volante do Flamengo. E você sabe que é paixão, né, cara? Você tá lidando com tudo quanto é maluco, né, cara? Tem uma diferença do torcedor do Flamengo, que o torcedor do Flamengo ele é altivo. Então chega às 7 horas da manhã e ele fala assim, meu time vai ganhar 3-0. E aí tu fala, cara, e aí como ele falou primeiro, ou você entra naquela zoação, ou tu beleza, não, valeu. ou você morre, entendeu? E então é engraçado, ele não é ele é muito altivo. E aí que ele começou, em 2019 ele ganhou com Jesus, agora ele ficou maior do que aí tem gente paulista que fala assim, agora todo mundo é Flamengo. Não, o Flamengo sempre foi muito forte. Sempre mas foi. agora todo mundo, agora... Não. Mas a torcida do Flamengo é outra completamente diferente. Porque a torcida do Flamengo, cara, é pobre. E agora você não vê pobre, né? Então por sua vez, gente branca dentro do estádio. Elitizaram também. Elitizaram, porque cada ingresso é caríssimo, entendeu? Normal no sentido por conta do ingresso. Eu acho que ficou 1.200 a final contra o Palmeiras, cara. Caríssimo, o valor do ingresso. Foge de qualquer realidade. Foge, né? E aí, pô, mais do que o salário mínimo, cara. Como é que você vai ver? E eu lembro que eu tinha ido na geral uma vez. Primeiro, lembro assim, geral você via as pernas do jogador. Cara, era muito louco. Cadê aquela galera, sabe? E você deixa distante o público. Verdade. Mas, Pia, olha só, a gente tá falando de futebol, a gente tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar. E a gente tá falando de futebol, e futebol é uma coisa que eu também adoro. Eu vou até amanhã falando de futebol. Não, também. Eu vou e eu não sou aquele cara que fala assim, o melhor, até porque a gente não é nem o melhor. Não. O melhor do Brasil é o Palmeiras. Hoje é o Palmeiras. E o Atlético Mineiro. Concordo. São os dois melhores. Mas vocês estão bem também. Isso aí. Vocês vão fazer uma confusão boa. Vocês estão bem também, já estão na primeira divisão. Aí, ó, já é alguma coisa. Tô animado esse ano. Amanhã tem Atletiba, vamos ver o que dá. Na verdade, se você se manter, eu acho que é legal manter na primeira divisão, que aí depois você consegue trabalhar. Precisa pelo menos, no meu conceito, 2, 3 anos seguidos, né? Para você, 2 anos na primeira, para você respirar, fazer finanças, vender jogadores, reformular elenco, botar os meninos da base para jogar. Aí eu acho que você consegue fazer Você viu aquela série da Globoplay chamada O Castor de Andrade? Total. Viu? Aí tem um Curitiba que foi campeão. Total. Essa série você não sabe que eu chorei, cara. Não pelo Castor, cara, mas você falou uma coisa curiosa aqui, que às vezes nós do Paraná, em Curitiba, a gente tem às vezes uma mania de não valorizar muito o que é nosso. Não todo mundo, né? Mas porra, brasileiro não dá valor que é dele. Então. Porra. Mas você veja só, o Curitiba ganhou do Bangu, cara. Tinha Neto, tinha um monte de gente. Cara, não, o Curitiba ganhou de um Bangu de Castor de Andrade, de uma máfia pura. Curitiba de um momento do Rio que nunca mais vai voltar. Era o Castor do Bangu, era uma coisa assim, os caras falam, o Curitiba ganhou do Bangu. Não é o Curitiba ganhou do Bangu, o Curitiba ganhou na época um dos maiores clubes do Brasil. Então, com o Maracanã com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, tinha lá todo mundo flamenguista, vascaíno, torcendo pro Fluminense, torcendo pro... O Curitiba levantou o caneco, cara. Então, assim... Pô, eu só tinha 3 anos, não tava lá, mas eu te juro, quando eu vi a série, me emocionei e falei, caraca, a gente ganhou realmente um brasileiro muito legal, cara. Entendeu? Foi melhor que o do Atlético, com o São Caetano. Foi sofrido, né? Mas foi bom. É engraçado. Mas você trabalhou com televisão, né? Mas você tinha se formado em quê? Ou você se formou antes? Como é que foi? Não, eu tive uma passagem, né? Graças ao saudoso Alexandre Streich, né? Que já faleceu. Foi um jornalista muito importante aqui no Paraná. Ele era conhecido como língua solta, tinha uma polêmica muito forte, batia muito no governador, em política que ele não gostava, era um cara muito de posição. Sim. Aprendi muito com esse cara. E ele montou um programa, o Tribuna no Esporte. Eu não fazia parte da bancada original. A bancada original era formada pelo Alfonso Voit, do Ebanks, que você deve conhecer. Meu irmãozão, parceirão meu, o Alfonso, então ele fazia parte dessa bancada. Que era o Paranista, né? Aí tinha o Mauro Singer. Paraná voando, né? Paraná voando, tava bem naquela época. Acho que até disputou a Libertadores.
O Mauro, que é o dono da Napolitana, né? De São José ali, churrascaria super conhecida, atleticano doente, esse cara era um fenômeno da televisão. E o Luizão Stelfield, que era do Coritiba. Aí quando o Alexandre foi mandado embora do SBT, por problemas políticos, todo mundo se reuniu e foi embora pro Canal 21. Eu fiz umas substituições ali na época do SBT, quando o Luizão podia ir e não ir. E eu liguei pro Alexandre, foi muito louco isso, porque eu liguei para ele numa quinta, na sexta ele morreu. Bateu a moto e acabou falecendo. Foi uma das minhas primeiras grandes perdas, assim, que a gente estava falando da tua amiga, e agora a gente acaba mexendo com a gente. Porque o Alexandre foi um cara importante na minha vida, o Alexandre Zraik. Ele era mais velho do que eu, acho que tinha mais de 10 anos mais velho que eu. E eu liguei para ele e falei assim, cara, você fechou lá, você saiu do SBT, tá indo pro outro canal e tal, mas os caras me ligaram do SBT. Ele falou para mim, cara, já tava merecendo uma chance faz tempo lá. Você é muito melhor que o Luizão. O Luizão que não esquece. Você tem que ir, velho. Puta, eu fui pra casa, fui falar com a minha mãe, cara, e eu falei, pô, será que eu tô traindo o cara? O cara foi mandado embora, porque eu não tava no projeto deles do 21. Entendi. Eu não tava no projeto deles, eu tava no projeto, eu era um jogador reserva da televisão. E por ser um jogador reserva, eu falei, pô, eu quero meu espaço, mas não a qualquer custo, né? Eu quero estar nesse grupo aqui. Mas daí quando eles foram pro 21, eles foram com o mesmo formato. E já tinham montado lá. E eu falei, cara, só me dá a benção. Ele falou, você tem que ir fazer o SBT. E aí eu fiquei um tempão no SBT. Depois de um tempo, foi super legal, foi super bacana, mas acabei indo, o Alexandre infelizmente faleceu. E aí o Alphonse coordenou todo um novo programa lá e falou, cara, saia do SBT e venha pra cá. Eu não lembro se o programa meio que tinha acabado e tal. Eu acabei indo pro Canal 21, então eu fiz um pouquinho de televisão também. E ali comentava sobre esporte. Cara, ali era uma zoação total, né, cara? Ali era o que menos importava era o comentário, né? Ali era só brincadeira. Claro, a gente comentava o jogo, tal, fazia críticas mais apuradas, enfim, mas às vezes nem tinha muito embasamento. Nós éramos torcedores, cara, torcedores apaixonados. Novos, né? Novos, eu era mais novo. Eu tava na faculdade, eu devia ter meus 21, mas eu tô falando de cara que já tinha 33. O Fernando Lisboa, que eu te contei que faleceu, meu amigo Cabelinho, o Cabelo, o diabo que eu chamava de Cabelinho. O cara fica bravo comigo hoje. O Lisboa, por exemplo, tinha 33 anos, entendeu? Eu tinha meus 23, 22, então era uma diferença muito grande com esses caras. Eles já estavam maduros, eu estava passando por um processo de amadurecimento, entendeu? Então eu fui criado com esses caras mais velhos, que me ensinaram muito, e a TV me ajudou demais, cara, demais. Eu lembro que eu entrei um dia Pô, lembra do show? Tinha aqui um chocolate chique, né, velho? Ele sabe. Pô, tinha um chocolate chique, cara. Era aniversário da Ritinha, a Ritinha era a nossa camareira. A Ritinha falou, pô, hoje é chocolate chique, vamos lá, pá. Falei, vamos lá, Ritinha. Pra te prestigiar, eu vou em qualquer lugar. A Ritinha era 10. Pô, quando a gente entrou, cara, quando a gente tava no camarote em cima, todos os caras, o cara do São falou assim, ó, a galera do Tribuna do Esporte lá em cima, pô, os caras aplaudindo aquilo, velho. Eu nunca mais vou repetir essa cena, né? Pô, os caras, porra, vai. Eu ali, falei, caraca, cara, que maneiro. Parei no shopping, um dia um menininho pediu autógrafo pra mim. Cara, falei, puta merda, esse programa é bom, cara. Ele bateu a RPC, a Globo, no horário durante... Muita repercussão. Muita repercussão. Todo mundo, era a minha época de adolescência também. Todo mundo só falava nisso. Porque a época adolescente é quando você tá mais vidrado em futebol. Quantos anos tem, velho? Eu tô com 35. Você é um pouquinho mais novo que eu, mas é isso aí. Mas ele pegava, a galera tava na televisão. Ele devia ter 17, 18 anos. Todo mundo falava. E era a época que eu ia pro estágio também. Então a gente tinha a obrigação de assistir, digamos assim. Só que o legal que a gente fala assim, é uma obrigação de assistir, porque a gente queria ficar comentando o que estava acontecendo. Então era muito queria estar na roda. Queria estar na roda. Mas hoje tu pode fazer isso até com a internet, junto uma galera, dá lógico, pra fazer isso. Aí é o que você tá sem tempo hoje em dia, mas isso seria bem legal de fazer. Pô, maneiro. A gente fica vendo, eu falo, cara, olha esses caras aqui, que esses caras são loucos. Vamos lá, e aí você foi e se formou em? Direito, sou advogado. Eu terminei a faculdade e sofri um acidente de trânsito em 2006, né? No final da minha faculdade, acabei perdendo meu braço. O que aconteceu pra tu perder o braço? Cara, tava na BR, indo pra chácara do amigo meu, do Serginho Maia, amigão meu, e um cara passou bêbado na minha frente, eu tirei demais o carro, estava sem cinto e com o vidro aberto, cometi também um erro, né? Sempre digo, uma fatalidade não é só um acidente, ele não demanda um erro só, são várias sucessões. Levei um baita azar de um cara passar na minha frente, bêbado, fez uma roleta russa, eu freiei demais pra tirar do cara e capotei.
perdi meu braço na hora, quase morri, fiquei no evangélico e tal. Você saiu do carro? Não, eu fiquei o carro virado assim. Daí meu braço Entendi. ficou pra fora, eu acabei tendo amputação no meu antebraço. E você tem até... Eu tenho 7 centímetros abaixo do cotovelo. Né? Essa aqui é uma prótese que eu uso de borracha. Fui o primeiro homem do mundo a mexer uma mão biônica com o cérebro, né? Morei 72 dias na Itália, parecendo fantástico, inclusive. CNN, Discovery Channel. Se você digitar lá Pier Paulo Cyberhand, vai aparecer a matéria, é super legal. Que legal. Fui Que legal a descoberta, não muito legal. O braço. Não, mas legal mesmo. Não, super legal. E estava me formando em Direito, me formei em Direito, me tornei advogado 2 anos depois, porque eu não tinha estudado para OAB ainda. Só para complementar, isso do braço te incomoda? Cara, me incomoda assim, ó. Eu não gosto de usar manga curta, né? Eu tenho essa dificuldade ainda com manga curta, é uma coisa que eu não me sinto muito bem. Psicologicamente, eu posso te dizer que eu tô super bem resolvido, assim. Eu já entendi o que aconteceu comigo desde o primeiro momento. Então, assim, coisas que eu não gosto. Calor, eu tenho muita dificuldade porque a prótese me sua muito, me cansa, ela é pesada, dói um pouco as costas, então eu tenho essa... Mas não reclamo. Respondendo aqui pra você e pra galera abertamente, claro que não é uma coisa legal, assim, sinto, legal, perdi o braço. Mas eu sei levar, entendeu? Foi uma coisa que eu assimilei super bem na minha vida e tenho minhas dificuldades como qualquer ser humano tem. Eu tenho minhas frustrações como qualquer um tem. Se você me perguntar, eu queria usar uma manga curta e ir pra academia malhar, eu iria, entendeu? Mas é uma coisa que eu já não me sinto mais à vontade. Jogo lá pádel, jogo futebol, brinco com os meus filhos, vou na piscina. Mas não é uma coisa ainda que eu me sinta confortável. Agora, é um depoimento assim que acho que é a primeira vez talvez que eu faço publicamente, mas a cabeça tá 100%. A cabeça entendeu tudo o que aconteceu, a cabeça e o coração entendeu tudo o que aconteceu, atendeu o que tinha que acontecer comigo, entendeu de que eu não morri, né? Entendeu que minha mãe não teve que me enterrar, entendeu que meu pai não teve que me enterrar, entendeu que minha família sofreu, mas eu dei a volta por cima, então esses caras todos da minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus tios, minha avó, minha namorada, minha ex-mulher, meus filhos, né, a mãe dos meus filhos, que viveu comigo isso lá no passado, a minha namorada atual, uma gata tal, eu digo, você me fala, minha namorada é bonita pra caramba, eu não tô nem aí pra isso, entendeu? E ela também não tá, os outros também não estão, então tem gente que nem sabe que eu não tenho um braço, entendeu? E vamos em frente. A prótese ela tem uma coisa ruim, porque ela suja muito, eu tenho que trocar, pago lá R$ 1.300 para trocar a cada 3, 4 meses, entendeu? Às vezes quando dou uma enrolada troco a cada 6, 2 vezes por ano, mas é uma coisa que eu já assimilei total, entendeu? Tenho, como eu digo, os meus limites diante disso, mas nunca chorei, nunca perguntei para Deus por que comigo, eu só olho para frente e vamos em frente. É engraçado isso, é legal você falar isso porque a gente conversou com uma menina que ela tinha neurofibromatose. A perna dela estava enorme e ela operou e, enfim... E amputou. Não amputou não. Amputou. Ela tirou como se fosse um câncer aqui Entendi. da perna. E, imagina você com 30 e poucos anos, linda, e aí você tem um problema na perna. E ela como se fosse a perna era enorme. Ela conseguiu, acho que era R$200 mil para operar, ela conseguiu, fez uma vaquinha e pobre. Tá, fez vaquinha, conseguiu. E ficou bem? Ficou bem, tá no processo ainda. Ela já conseguiu fazer, ela é daqui de Curitiba. E é interessante porque ela também estava com um problema. E como é que você encara esse problema? Você tem esse problema, entendeu? E por isso que eu queria... Eu falei pra Maria, tem algum problema eu falar sobre alguma coisa? Ela falou assim, não, pode falar sobre tudo. E eu não queria te incomodar. Imagina. Senão a gente ia passar por cima e a gente ia tocar. Não, eu levo isso super na boa, acho que é importante, nós até pela minha função também, eu acho que é importante como ser humano mesmo, como homem, como pai, como cidadão de Curitiba, como cidadão brasileiro, como ser humano, passar essa mensagem para as pessoas de superação. Eu acho que se você vê como eu era como pessoa, eu melhorei muito depois do acidente. Não que eu fosse um babaca, não é isso, mas você passa por um processo de amadurecimento, de crescimento, de uma Muito mais rápido. Muito mais rápido. O que eu vejo, assim, eu sempre fui um cara que eu tinha minha autoestima muito alta. É uma coisa minha isso, assim. Eu tenho isso comigo. Isso não acabou, entendeu? Então eu perdi o braço, eu fui na faculdade com metade do braço para fora, a camisa que tava lá, peito estufado, com orgulho no sentido assim, com dizer assim, galera, eu tô aqui, tô bem, vamos em frente, entendeu? Daí fui fazer a primeira prótese e tal, passei por um processo de indignação, mas não aquele processo de você ir pra casa, por que comigo? Minha vida é uma M, entendeu? Minha vida... Porque não vai adiantar também nada, né? Eu falei o seguinte, cara, passou,
Aconteceu comigo, então é o seguinte, qual é a lição que eu vou tirar? Veja, eu recebi 585 visitas no hospital evangélico, mais ou menos. O hospital parou, velho. Foi uma coisa louca. Os caras, assim, eu nunca vi isso na minha vida. Aquilo me ajudou, cara. Aquilo, quando você vê como você é querido, como você tem gente que gosta de você, como tem gente que te olha e fala, cara, esse cara tá superando. Vê amigo teu chorando no corredor, você fala, velho, o que você tá chorando? Tá tudo bem. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Então eu acho que quando eu vi que eu ia morrer e não morri, eu falei, pô, já tô no lucro, entendeu? Então daqui pra frente é só lucro e saber levar essa vida de um jeito até mais descontraído. Que muitas vezes eu peco, porque também não levo tão descontraído, porque meu dia a dia é um estresse pesado, a gente tem toda essa função, essa cobrança. Mas, por exemplo, eu hoje não abro, tem coisas que eu não abro mão, entendeu? Entendi. Eu não abro mão de ficar aprendendo com meu filho, nem a pau, de ver meu filho jogar um futebol. Aí o propósito, você amadureceu, o propósito virou outro. O propósito virou outro. O propósito de vida muda. Muda Eu completamente. não tenho filho, mas eu sei que o propósito muda quando tem cara, essa você situação. vê muita coisa, né, cara? A gente que lida com, a gente lida com muita miséria, com desgraça, com um cara que tá muito pior que você, que tem uma situação infinitamente pior que a tua. Aí você vê o seguinte, poder, o dinheiro, a política, não sei o quê. Cara, deixa aqui, entendeu? Vai olhando um pouco mais para esse lado, entendeu? Eu falo muito para minha equipe do gabinete. Se a gente acordar de manhã, a gente não resolver o problema de alguém, pode ir para casa e dizer que deu tudo errado hoje. Porque a gente tem que resolver algum BO de alguém, a gente tem que resolver, a gente tem que mexer vida em alguém, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, isso mexe muito comigo e com o meu time também. Que muitas vezes eles reclamam comigo, assim, né? Pô, tem que usar mais essa história do teu braço é legal, velho, tem que falar. Você tem que falar o teu braço. Eu falo, não. Eu não quero falar para não parecer que é um oportunismo de usar o braço. Então, eu só falo quando o cara me pergunta, entendeu? Entendi. Eu não vou pra TV, o Pier não tem um braço, entendeu? Tem cara que tá comigo e nem sabe que eu não tenho um braço. Eu acho que isso aí acaba levantando a bandeira, mas isso é bom como incentivo. Tem uma época que eu fiz um serviço ali na Câmara dos Vereadores e eu passei e eu acabei encontrando com você, batei de frente com você. Aí eu falei, pô, daqui a pouco eu vou falar com esse cara. Pô, eu passei. Eu falei, vou falar com ele. Mas me impressionou, você tava passando, tinha uns seguidores seus, assim. Eu falei, nossa, tão seguidor, eu passei. E aí eu falei, pô, tanto teu seguidor, eu passei. Eu falei, daqui a pouquinho eu vou falar com ele. Não vou nem olhar pra ele muito, porque, pra não ficar... Enfim. E aí eu lembrei disso. Cara, e daí da faculdade para que você possa estar virando um vereador da cidade, porque assim, você não é um vereador... Você é novo, mas você não é um vereador novo, você já está mais de quase 10 anos já trabalhando nisso. Eu entrei com 29. O que fez você entrar pra política, cara? Assim, eu trabalhei, né, com um deputado estadual uma época, daí eu fiquei um tempo lá com ele, né, na Assembleia, e eu sempre quis a política, eu ser o protagonista daquele momento. Protagonista no sentido seguinte, eu tenho condição de fazer a minha política pública, aquilo que eu acredito. E aí eu falei, cara, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez, eu vou, daí com 24 anos, uma galera, não, é novo, não vai perder. Cara, quando bateu 28, eu falei, eu vou agora, cara. Eu vou e ninguém me segura. Cara, eu peguei o meu cartão de crédito, contratei um cara, aluguei um carro e eu fiquei rodando eu e esse cara os bairros de Curitiba, cara. Foi muito louco. Peguei meu cartão, paguei um golzinho branco. Na época, assim, nem podia tanto, entendeu? Mas fui lá e pau, peguei esse cartão, lembro até hoje, cara, e peguei, acho que foi um gol branco. Chamei esse cara, o Valdecir, e falei, cara, o Dentinho, né? A gente chama de Dentinho, vem cá, nós dois, vem cá. Nós vamos mandar a cidade, cara. Se eu quiser ser político, nós vamos mandar a cidade, cara. Cara, a gente ia em tudo, cara. A gente ia em feira, a gente ia no bairro, a gente errava, a gente ia, puta, de repente você tava numa quebrada, de repente você tava, não sei o quê. Totalmente sem destino, cara. E eu comecei a me organizar a campanha e tal. Tive muitos apoios, eu já era um cara conhecido na cidade, né, logicamente. E aí ganhei minha primeira eleição, disputei, fez 6.132 votos, fui o 27º mais votado daquela legislatura, né, dos 38. Sim. E acabei entrando e tô lá até hoje. Eu tô olhando aqui, porque aí o Wagner me mandou aqui mais ou menos qual foi a pontuação que você teve. Você já está no terceiro mandato. O primeiro foi 7.490... Não, 6.132 votos. A gente estuda pra caramba. Tô vendo. 2016, 7868. E 2020, 7495. E fiz quase 32 mil para deputado estadual, né? Que tem 7 deputados estaduais que entraram com votação menor que a minha.
Isso aí é ruim, né? E me diz um negócio, quando tu entrou, você pensou em apoiar o quê? Cara, quando que eu cheguei completamente perdido, cara. Eu imagino. Eu entrei, eu não era um outsider, né? Aliás, outsiders na época quase que não existiam, né? Você entrou numa parada meio louca, né? Eu entrei numa parada louca e falei o seguinte pra mim mesmo, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer agora? Você tinha planejado o que você ia fazer? Não. Não, eu só sabia, não. O que eu tinha planejado, eu tinha, assim... Era ganhar. Eu falei, preciso ganhar a eleição, pra depois chegar, porque assim, o meu propósito era mudar a vida. Até a Mônica Gelbeck, que foi uma parcerona minha, me ajudou muito na minha primeira eleição, que faz mais ou menos o trabalho que a Maria e a mim faz hoje. A Mônica sempre falava assim, cara, você tem que fazer diferente. Exato, eu lembro muito essa frase dela, você tem que fazer diferente. E vou abrir o coração pra você, durante 2 anos, cara, eu me questionei se eu tava indo no caminho certo. Até que um dia, eu achei que eu tava muito igual a todo mundo. Pedido no Secretaria de Urbanismo, lombada, sinaleiro, cesta básica, e falei, cara do céu, isso aqui não é pra mim, não é assim que eu quero lidar. E o Itamar Neves, que tá comigo hoje, que era o chefe de gabinete do Gustavo Frutti na época, que tem uma afinidade maneiríssima com esse cara até hoje, ele olhou pra mim, olhou e falou assim, já viu teu braço? Eu falei, o que tem no braço? Tua causa tá aí, irmão. Tua causa tá aí. Mexer na vida das pessoas tá aí, cara. Vá fazer alguma coisa por alguém. Entra na área da deficiência, cara. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, mas como assim, cara? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, cara, saia do comum. Cara, aí eu virei a chave. Aí eu fiz projeto, aí eu comecei a acelerar, aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a ler mais, aí eu comecei a procurar mais, aí eu comecei a mexer com a equipe, aí eu comecei... Porque você também vem com os vícios, né? A tua equipe, você já vem meio que acertadinha, né? Pra mandar embora é difícil. Entendeu? Porque você vem numa eleição, pra mandar embora, então você tem que ter coragem pra demitir, você tem coragem pra mexer, entendeu? Você tem que ter coragem pra cobrar, e isso tudo eu fui ganhando com o tempo. E aí, quando nasceu meus projetos, por exemplo, do autismo, quando eu comecei a reunir mães, grupo de pais, eu falei, agora me encontrei. Você tem um projeto de autista, né? Vários. Mas foi uma principal lei que você fez. Qual foi essa lei? Cara, eu tenho 2 legais, né? Eu tenho a do diagnóstico precoce do autismo. Essa, pra mim, é a minha lei top. Por que essa é a minha lei top? Porque essa é a lei que o legislador realmente consegue mexer na vida da pessoa, velho. Essa é a lei, o seguinte, essa é aquela que você fala assim, ó, que a tua primeira pergunta, o Pierre chegou aqui e vai fazer o quê? Não sei. Quando eu redijo uma lei e coloca no Código do Município de Saúde que tem que ter obrigatoriedade do exame de autismo para saber se essa criança vai ter o diagnóstico ou não, essa lei é de 2016. 2016. Sim, eu vi que era 2016. É que, na verdade, acho que eu fiz ela em 14, ela foi promulgada em 16. Cara, você já reparou o impacto que eu já dei na vida dessas pessoas de 16 a 22 agora, com uma lei dessa? Só para complementar, descortando, o Wagner tem um filho autista. Ele é o público-alvo que você pode estar falando. Então. Tá vendo a diferença, como é que você... então. Quando é que você ajuda? Então. Quando você faz projetos legais? Quantos anos você tem o filho, Wagner? 5. Diagnosticou com quantos anos? 5. Então, o Wagner diagnosticou cedo, mais tarde. Porque se ele tem alguém que consegue dar o tratamento, se o neuropediatra, se alguém avisa, essa criança ela deve ter, ela tá olhando muito para o lado, a criança não está respondendo, essa criança está dentro do espectro, você consegue dar um tratamento adequado para ela, e ela lá na frente, o que um pai de um autista quer? Que ele tenha uma vida plena, digna e independente. É o que o pai de um menino com autismo quer. Então, assim, a gente sabe que tem autistas severos que estão numa outra dificuldade, não sei se é o teu caso ou não, que tem autistas não verbais, tem uma série de crianças, de pessoas que estão dentro de um espectro, né, diferente, né, diferentes. Mas o que você tem que dar para essa criança, para essa família? Você tem que dar condição dela criar o filho dela. Sem preconceito, velho. Porque o que acontece? Eu cansei de ver mãe que o filho se jogou porque tá desorganizadinho ali naquele momento, uma criança com autismo, e vem uma mulher dizer assim, você não educa teu filho? Que a mulher não tem a sensibilidade para entender que aquela criança pode estar com uma dificuldade naquele momento. Ela pode estar desconectada, ela pode estar desorganizada, melhor dizendo, porque o autismo, ele se desorganiza. Quer dizer, não tem a sensibilidade da sociedade. Pia, eu acho que o pior é quando o problema é dentro de casa.
Ah, sim. Quando o pai abandona, quando a mãe abandona. Mas é muito comum, viu? Eu sei. O que acontece? Cara, eu fico orgulhoso com o Wagner. Porque eu falo assim, tem que fazer uma coisa. Cara, não dá pra fazer porque eu vou comprar minhas coisas pro meu filho, não é? Então, assim, é minha visão de fora. É que a mãe vive um luto muito forte. Há indícios de mães, a gente tem aí muitas mães que não aguentam o tranco, né? E pais também. Sim. E aí o seguinte, eu não julgo ninguém, porque cada um sabe a sua dor, como eu disse, eu tenho a minha, outros têm outras coisas a mais. Mas se você consegue dentro da família trazer isso, depois você tem que mostrar pra fora. E tem que lutar. O pai de um autista e de uma mãe de um autista lutam o tempo todo. Eu sei, mas... Tem um livro, não sei se você leu, O Meu Menino Vadio. Esse livro, pena que eu esqueci, dá uma gugada aí pra ver como é que é o nome do autor. Cara, eu li esse livro, é de um jornalista que tem um filho com autismo, que ele começa mais ou menos assim, você vai dizer que ter filho com autismo é bom? É bom porra nenhuma. É chato pra caramba, mas quer saber? Eu amo meu filho, e pelo meu filho eu vou até o final. Então ele fala a verdade, assim, diante de uma... É o Luiz Fernando Viana, Meu Menino Vadio. Cara... Mas assim, o mais interessante ali é você... Quando... Eu sou espírita, mas... e sempre fico muito pensando se existe vida após a morte. Existe, é muito louco isso. existe. Eu acredito que existe prolongamento, mas quando você tem uma pessoa que faleceu tão próximo de você, você ainda fica com a dúvida. É muito louco isso. Mas quando nasce uma criança autista, ou qualquer problema, ou teve um problema, no caso o seu foi um acidente, mas não foi fatal, ou não te paralisou tanto a tua vida, é você entender que você tem que dar o seu melhor, que o melhor é amor. É amor. É amor. Porque a gente fica na correria, que o meu tem que ser promovido, eu tenho trabalho. Às vezes eu fico com o Wagner, caralho, cara, porra, tá ruim, cara, porra, não sei o quê. Ele falou, cara, calma. É porque o Wagner vive uma realidade que você não vive, então ele talvez tenha aprendido alguma coisa muito legal com isso também, entendeu? Porque assim, todo mundo quer que seu filho nasça saudável, sem deficiência e tal, mas quando vem com você é difícil. Eu também não queria ter uma deficiência, cara. Assim, vamos abrir o jogo. Eu queria ter os 2 braços, pô. Quem que não quer? Entendeu? Mas assim, mas beleza, eu queria e não tenho. Então é o seguinte, a partir disso, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Então o Wagner é um pai de uma criança com autismo. Cara, o que eu, como homem público, posso fazer por esse cara? É dar políticas públicas, é que o filho dele ande no shopping de uma forma normal, que nenhum mané olha pro filho dele torto, que não venha uma mãe mané lá do outro lado e tire a criança de perto do filho dele, que as escolas estejam preparadas para receber as crianças com autismo, que não neguem matrícula para criança com autismo, entendeu? Que tenha um centro de autismo que possa dar o melhor TO, o melhor psicólogo, a melhor terapia, seja lá o que for, para que essa criança se desenvolva se o pai não puder pagar. Então, assim, o poder público tem que dar isso, cara, mas a gente tem que bater na sociedade, porque a sociedade, ela é muito cruel, cara. Não, é só não. Mas uma coisa interessante é que essa coisa de educação só muda, a gente tem que fazer de base, né? Então... Cara, deixa eu te contar, desculpa. O Wagner falava do Curitibinha, né? Que tinha várias ações do Curitiba que ele não vê hoje. Mas ele falou assim, cara, então é da base que vai se fazendo para que a gente possa entender, porque se acontecer o diferente é normal. Diferente é normal. Eu sou diferente Somos de todos você. iguais, Apesar de a gente ter nascido no mesmo dia, na mesma data, no mesmo ano, nós somos diferentes. Eu falo uma frase, somos todos iguais dentro das nossas diferenças. Acho que essa é uma frase que eu gosto de usar muito, porque nós somos todos iguais. Nós temos coração, nós temos olho, nós temos boca, nós vamos morrer, nós nos alimentamos, nós choramos, nós rimos, então nós somos todos iguais. Nós somos diferentes. Eu não tenho braço, você tem. Você talvez curta skate e o outro não. Eu uso sapato, você usa tênis, cada um é na sua. A Maria tá de batom, o outro tá de óculos, cada um tem a sua situação. O que a gente não pode, por exemplo, ter um menino que joga futebol de salão com meu filho na sexta. O menininho joga futebol com meu filho. E eu fui na sexta-feira com meu filho e olhei esse menino todo careca. Menininho de 6 anos, 7 anos e meio. E falei para um outro amigo meu, falei, Rodrigo, esse cara teve câncer, cara. Dá pra ver. Esse piá teve câncer. Aí sentamos eu, esse meu amigo Rodrigo e um outro cara. E era o pai do meu. Cruzamos os braços e ficamos, legal. E ninguém querendo perguntar nada, tal, não sei o quê. E aí eu acho que eu dei um jeito, né? Que eu falei pro cara, eu falei assim, e aí? Tudo bem com ele, cara? O que aconteceu com ele? Dei na categoria. Ele falou, não, isso aí é o seguinte, ele tem uma doença que não é câncer, ele só não cresce pelo no corpo dele. Não acontece nada com a criança, só que ele não tem pelo.
vai ter um tratamento, mas ele não tem pelo. E ele me contou que um dia estava no shopping, várias vezes ele passou com o filho de mão dada, as crianças chegam perto da criança, as mães tiram as crianças de perto do menino careca. Porque o menino parece que teve um pouco de câncer e tal, tá lá carequinha, bonitinho, aquele jeitinho dele, camisa do Atlético, falei pra ele que ele tem que tirar aquela camisa. E eu olhei e falei, cara, você tá falando sério que tem pessoas que tiram o filho perto do teu? Ele falou, velho, inúmeras vezes. Então assim, aí eu já te disse tudo. Entendeu? Não existe a conscientização. Então nós fizemos a lei de conscientização do autismo também. Mas tem que tomar cuidado com essa coisa de muita lei, tá? Muita lei é problema. Não, eu acho o seguinte, você não pode... Eu não faço lei proibitiva, tá? É um conceito que eu tenho. Que conceito é esse de lei proibitiva? Cara, eu não gosto... Dá um exemplo. É igual assim, aplicação quando alguém fala uma palavra difícil, eu falo, aplicação na frase. Então é o seguinte, lei proibitiva. É proibido beber em praça pública. Porra. Como assim é proibido beber? Vai ter uma agência pública. É proibido beber em praça pública. Por quê? Por que é proibido beber em praça pública? É proibido andar de skate aqui. Por quê? As pessoas têm que ter consciência. Para mim, como é que o japonês faz? O japonês educa, pune e depois proíbe. Entendeu? Ou proíbe e depois pune. Enfim. Mas o japonês tem essa lei. No Brasil, não. No Brasil, em vez de educar, a gente proíbe. A gente proíbe. Primeiro está proibido. Não, peraí. Veja, não estou falando que nós vivemos numa anarquia, não é isso, tá? Eu estou falando que o país, a cidade tem que ter regras, tem que ter leis, inclusive nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, né? No episódio que nós fizemos recentemente. A cidade tem lei. Bom, vamos lá. Eu sei que você foca na lei proibitiva. Perfeito. Mas vamos lá. E a gente chegou nesse ano tu teve 3, seguiu e aí acabou virando uma carreira política. Te incomoda falar isso? Não, porque eu tenho outra profissão também, eu tenho escritório de advocacia e tal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a política é carreira. É porque tem a história do gestor. Então, sei lá, há uns 4 anos atrás, 4 ou 6 anos atrás, a gente teve a coisa do gestor. Eu não sou político, eu sou gestor que veio com Dória. Independente disso, ele deu um outro posicionamento. Né? Pô, eu sou gestor, então... Eu posso dizer que eu sou legislador também, se fosse para inventar uma outra palavra, mas eu sou político. Eu acho super interessante. É uma vocação. Quando eu olho um cara que está na política, eu acho que é o cara que resolve problema. É o cara que gosta de resolver problema. Gosta de BO. Ele gosta de problema. Então ele está lá. Porque assim, ninguém... É igual policial. Ninguém vai chamar para você tomar um cafezinho. Todo mundo vai chamar para porrada, tiro e bomba. Mas aí você se elegeu 3 vezes, que muito bem. Mas esse ano você vai sair para deputado estadual ou federal? Federal. Federal? Federal. E quantos votos mais ou menos precisa? Uma porrada. Mais de 60 mil. Mais de 60 mil. Numa média, mais de 60 mil. Entendi. E vai arriscar? Cara, eu vou arriscar porque eu preciso subir de patamar e discutir temas polêmicos que na Assembleia não dá. E nem na Câmara também. O Brasil passou por um momento de muita intolerância, muita agressividade, muito extremismo. Um Congresso absolutamente acovardado em diversos temas. Não se preocuparam com o principal, que era a vacina e a fome, crise e desemprego. Entraram na retórica das ideologias e esqueceram o principal, que é o brasileiro. Então eu estou preparado para fazer esse debate, colocar o meu nome à disposição da população para fazer esse debate. Posso dar uma dica para você? Pode, claro. E aqui vai ser uma dica, se por acaso você ganhar, você pensa. A gente está num momento que a tecnologia está absorvendo todas e acabando com mão de obra. Né? Hoje, para construir um carro, tem bem menos gente. Aqui ainda tem trocador de ônibus, não chama trocador, é o quê? Cobrador. Cobrador de ônibus, lá no Rio chama trocador. Aqui ainda tem, mas se o cara passa o cartão, é muito mais rápido. Bota uma máquina para comprar. O problema é que a gente tem uma mão de obra que vai ficar desempregada, isso eu estou falando federal, tá? Que vai ficar desempregada, e a gente não tem mão de obra qualificada para determinadas situações. E a gente, em vez da gente focar o futuro, que é essa mão de obra, as pessoas estão falando sobre, sobre gênero, uma coisa de gênero, sabe? Eu tô falando uma coisa específica, mas tem um outro radical que também não gosta e tá olhando o superficial. Nós no Brasil ficamos... Você tem que estar lá na frente, entendeu? Então eu fico muito preocupado com isso. Com meu sobrinho, entendeu?
Por quê? Talvez ele tenha oportunidade, mas porque assim, a gente sabe que vai ter um desemprego muito grande. Mas veja, olha só, como é que... A gente não tem como prever o futuro, tá? Não, lógico, mas veja, a indignação é o seguinte, eu fiquei muito nessa pandemia refletindo em vários temas, e assim, de verdade, a galera tava desempregada, mano. A gente tava passando por um problema sério. Os caras estavam discutindo se usa a linguagem neutra ou não. Então, esse é um exemplo. A gente tava discutindo se você pode ou não, como é que é? Os temas, assim, fora absolutamente de contexto. Quer dizer, vamos falar primeiro agora de fome, vacina, crise e retomada econômica. Depois fala do resto. Então, quem estava preparado com tecnologia deu braçada, Sim, entendeu? total. Então, o que eu enxergo aqui? Que você tem que preparar uma população para o futuro. Claro que a gente não tem como prever o futuro com a tecnologia presente. A gente imaginou que o Correio ia ter um problema muito sério. Mas o Correio virou uma entrega de produtos. É um grande exemplo de e-commerce. Você não envia mais carta. Mas enfim, você cresceu, entendeu? A gente não previa isso. Pensou que o Correio ia acabar. Também. A gente não tem como prever o futuro, entendeu? Assim como a gente não previa que o Uber ia estar tão bem e depois agora está tão mal, por exemplo. Exato. O táxi voltou a 1000. Quer ver uma outra coisa? Em vez da gente investir em gasolina, que é... Cara, na Europa tem uma data específica que só vai ter carro elétrico. A gente tem sol pra caramba. É verdade. Só que a gente tá em Curitiba, Sim, meio ruim, né? Mas ultimamente até aqui tem tido também. Cara, tem tanto sol e a gente não pensa na energia solar. Isso é o grande problema, entendeu? A gente não consegue olhar as pessoas que a gente coloca lá pra frente, a gente não consegue olhar o futuro. Mas sabe por quê? Porque existe uma tentativa de permanência na posição política para você falar pro teu eleitor. Então o que acontece? Teu eleitor não está preocupado com a energia solar, ele está querendo saber se vai falar mal do Lula. Ele não está preocupado se você está falando de fome e desemprego, ele quer saber se você falou mal do Bolsonaro. Ele não está preocupado, eu estou falando numa maioria, tá? Sim, sim. Numa parcela, não numa maioria. As pessoas, então o que acontece? Vira lacração. Eu acompanho muitos deputados federais, tanto bolsonaristas como não, e você vê o que esses caras propuseram para o país? Nada. Quem você acha que é um bom deputado federal? Um só, tá? Porque aí não entra na... Cara, você acha legal? Cara, o Rigoni, velho. Felipe Rigoni. O Rigoni é do Mato Grosso do Sul, Goiás. Acho que é do Rigoni, é do Mato Grosso. Cara, o Rigoni... Espírito Santo. Obrigado. Espírito Santo. Cara, o Rigoni é um baita deputado. Não é demagogo. Não usa demagogia. É um deputado cego. Tem deficiência visual. Porra, esse cara entrou, aprovou lei. Esse cara fez confusão boa. Esse cara se posicionou. Esse cara votou pautas contra o partido dele e saiu do partido. Cara, eu acho que o Felipe Rigoni é o primeiro deputado federal certo. Já que você me pediu só um, eu vou falar só dele. Pra mim é um cara que é uma referência, cara. Eu fiz uma live com ele. É um cara super legal, é um cara jovem, não é populista, sabe? Não tá preocupado com a lacração. Se ele fala mal do Bolsonaro, ele fala. Se ele fala mal do Lula, ele fala. Ele acha que... E aí o que acontece? Esse cara, ele tá preocupado mesmo com transformação social. Cara, eu acho que é um baita deputado. Legal. É um cara super novo. Legal. Então, o futuro só a Deus pertence, então provavelmente tomara que você, Obrigado, se você ganhar, que você represente bem a gente. Precisamos, cara. Tá? E vamos lá. Hoje você tá na Câmara dos Vereadores e ali você tá lutando com um monte de coisa. Nesse último, sei lá, os 2 sábados atrás, a gente teve uma manifestação ali no Largo da Ordem. A gente teve um grande problema ali de uma manifestação no Largo da Ordem, que eu acho que às vezes você está puxando um BO. Sabe que às vezes quando tua irmã briga com, sei lá, com alguém, e tu fala assim, cara, eu vou lá meter, não tem nada a ver. A confusão aconteceu dentro do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma cidade muito complexa para a gente entender. Esse tipo de manifestação não acontece lá, porque o ritmo é completamente diferente. E teve uma manifestação referente à morte de 2 pessoas na cidade. No Rio de Janeiro, morre constantemente gente negra, pobre. Lá é uma cidade muito complexa. Muito complexa que eu vim para cá. E tem uma manifestação aqui em Curitiba referente a isso. Eu não sou contra a manifestação. A manifestação tem que haver. Mas desde que você não atrapalhe o ir e vir da pessoa. É isso. Você fechar o trânsito é errado. Entendeu? E entrar numa igreja também é errado.
Qual foi a posição que você viu? Porque eu vi tudo recortes também. Sobre isso. Cara, assim, ó, bem tranquilo, até porque fui eu que fiz a denúncia contra ele, né? Um dos que fez. A minha representação foi aceita pelo Conselho de Ética. Eu vi o vídeo 3, 4, 5, 6 vezes, cara. Então o cara tá manifestando ali fora, não quero nem julgar o momento que ele tá manifestando, tá? Não vão conseguir transformar em racismo isso. Vão tentar, mas não vão com esse papo. Esse papo não vai colar, a sociedade curitibana não vai aceitar, tá? Ninguém está punindo um negro, tá? Nós estamos punindo um vereador que invadiu uma igreja no momento espiritual das pessoas, onde o padre ficou constrangido, onde o vereador Renato Freitas profere palavras de ordem dentro da igreja, onde ele fala mal da igreja católica, onde ele fala mal de padres, onde ele faz ataques constantes. Ponto final. Ele invadiu a igreja, ele perdeu o senso de qualquer sensibilidade que ele podia ter, porque ele é um vereador provocativo. Ele já fez isso pichando o muro, ele já fez isso com a guarda municipal, ele já fez isso com a polícia militar, tudo isso no mandato, sem contar os 16 boletins de ocorrência que ele já tem. Então é um menino, um rapaz que não entendeu a importância do mandato dele. Ele não respeita o eleitor dele. E ele não respeita a liberdade ao culto, ele não respeitou a Igreja Católica. E digo mais, se ele tivesse se arrependido, ele teria pedido desculpa na segunda-feira. Não, ele só foi pedir desculpa depois, quando viu a proporção que tomou. Então ele feriu ali todos os preceitos, porque ele não é mais um molequinho. Ele é um vereador da cidade de Curitiba. Se ele escolheu os 5 mil eleitores dele, porque agora qual que é a narrativa, né? Qual que é a narrativa que vão tentar construir para a sociedade? Vereador negro, vereador pobre, vereador que tem uma representatividade... Não é tão pobre assim. Gastou 82 mil reais na campanha, pobre não é. Vereador negro, vereador pobre, se a Câmara caçar, vai caçar a representatividade. Mentira! O vereador Erivelto é negro, que esteve aqui com você, tem uma representatividade também. A vereadora Carol, até onde consta nas imagens, não invadiu a igreja. A vereadora Josete, que é do Partido dos Trabalhadores, não invadiu a igreja. Então não tem nada contra o PT, não tem nada contra o negro e não tem nada contra o vereador Renato, tem contra o ato que ele cometeu. E a sociedade curitibana, as pessoas exigem respeito, exigem uma punição. E no que depender de mim, ele será punido com a cassação. Porque a cassação é muito pesado. A minha mãe rezando na igreja, ele invadir, não é pesado. A cassação é pesado. O padre lá constrangido, pedindo para eles pararem a manifestação lá fora que estava atrapalhando a missa, é pesado. Não é pesado, quer dizer. Então, a igreja, aquela igreja histórica, a Igreja do Rosário, foi construída por mãos de negros, que estão enterrados. Aquilo é um cemitério. Ele entrou dentro de um cemitério. Lá embaixo tem corpos de pessoas que construíram a nossa cidade. A Igreja do Rosário é uma igreja histórica, símbolo. O que ele fez não há desculpa. Claro que há perdão, porque o perdão é uma dádiva e deve se perdoar a todos. Agora, como vereadores da cidade de Curitiba, ele sim será punido, a não ser que ele entre na justiça, e nós já estamos acompanhando esses movimentos, já contratei um advogado também para acompanhar a comissão de perto, a não ser que ele não fuja, porque não vai ser notificado, porque nem na comissão de justiça ele foi hoje, então ele já está fugindo, já está se escondendo. O ex-presidente Lula declara hoje publicamente na banda B de que ele invadiu mesmo a igreja. Então assim, acabou a narrativa. Eles vão tentar construir uma narrativa, né? De que ele é negro, de que ele é pobre e de que nós estamos sendo preconceituosos e racistas. Esse discurso não vai prosperar. E na verdade, não ficou tão em evidência depois, porque teve o rapaz do Flow que falou sobre o nazismo e aí a proporção cresceu muito e aí abafou um pouco o que aconteceu. Mas para você ter noção, o bairro da Liberdade em São Paulo é Liberdade por causa dos negros, e ali era um cemitério. E os japoneses, não só japoneses, mas os orientais foram para lá porque a terra era mais barata, eles não sabiam que ali era um cemitério. E acabou se ficando, habitando por ali. Acho que as pessoas confundem a história do negro, que a cidade de Curitiba é racista. Cara, eu não sou negro, nem você sabe. Eu concordo. Mas assim, o que eu posso ver é que o curitibano às vezes não abre porta para quem é de fora. Eu tenho que
Então, assim, eu acho que tem que ter estrutura para as pessoas. As pessoas desconfiam. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco a gente julgar uma coisa, você ficar brigando com toda hora com as pessoas. Porque se você tem um cargo X, em vez de você desunir, cara, vamos unir. Porque ele pode ser teu melhor amigo. Concordo. E veja, eu tinha uma relação com ele dentro da Câmara, várias vezes nós conversamos numa boa. Várias vezes nós conversamos numa boa. Várias vezes. O problema é que eu acho que tem uma coisa que passa que é assim, ó, o limite da impunidade. Então ele fazia sessão, por exemplo, lá da Praça da Ucrânia, andando de skate, estava tudo normal, porque ele é negro, né? Porque ele é do PT, porque ele é pobre, então ele pode. Se o Pier faz uma sessão com uma cerveja do lado um dia sem querer, acabou, cassação pro Pier. Branco da elite, caça. Né? Porque não pode. Tô dando um exemplo radical aqui para radicalizar mesmo. Então assim, aí ele foi lá, provocou a guarda. Não pode caçar porque é negro pobre. Aí ele foi lá, então ele tá fazendo o tempo inteiro essa retórica de racismo desde que ele chegou na Câmara. Então, agora ele age, quer dizer que toda justificativa errada que ele der, toda justificativa que ele dá errada que ele dá, é porque ele é negro e pobre. E se eu criticar é porque eu sou racista. Pera lá. Essa narrativa não pode ser construída. A gente tem que aglutinar, a gente tem que somar. E é uma coisa que você fica meio pisando em ovos, né? Claro! Você não consegue falar nada. Entendeu? Veja, essa polêmica, claro que ninguém vai entrar mais. Entendeu? Ninguém está dizendo que no Brasil não existe racismo. Ninguém está dizendo que em Curitiba não tem racismo estrutural. Todo mundo sabe que tem. Ninguém está negando isso. Existe nos Estados Unidos. Não mataram como é que é o nome? John Floyman lá, esqueci o nome do menino que faleceu. Na verdade, a gente com o tempo tem que dissolver isso, tem que dissolver. Entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve, Sim. mais natural. Se tiver algum ataque racista, tem que ser punido, tem que ser preso, assim contra o nazismo. Não pode dizer que o nazismo é um partido ideológico, entendeu? Não dá para dizer, isso é uma doença. A gente vai conversar com o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto vai vir aqui e a gente ficou muito feliz deles estarem aceitos. E aí eu falei, cara, a gente Você conhece o Museu do Holocausto? Conheço. Cara, e assim, quem não foi, vá, porque é sensacional. E aí eles aceitaram vir pra cá. Então, porque pra gente conversar e colocar outro ponto de vista. Muito importante, porque as pessoas não sabem, mas muitas vezes falam, aliás, hoje em dia tá muito assim, eu tenho percebido. As pessoas falam sem saber, sem compromisso com a verdade e não tem medo de responder absolutamente nada. Então você ataca a pessoa o tempo inteiro, você fala o que quer na rede social sem o menor pudor. Vale o ataque pelo ataque, a desconstrução pela desconstrução. Então nós chegamos no momento do mundo, não é do Brasil, é do mundo, que vale tudo. Mas é porque eu vale acho que a internet deixa aberto muita coisa. E você tem que ter algumas regras. Não é regra, mas tem que explicar para as pessoas que quando você abre alguma coisa, você tem um fluxo de pessoas muito grande, dependendo do que você for falar, você vai atingir. Claro. Você vai pesado, você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você não tem só a responsabilidade das pessoas que votaram. Você tem que agradecer aquelas, mas depois você virou o vereador da cidade, entendeu? Com certeza. E eu torço para que você possa ser o melhor, porque aí você sendo o melhor, vai trazer o melhor para a cidade. Claro, mas é isso. Eu queria que, veja só, a gente tem que deixar muito claro aqui, eu não tenho pessoal nada contra nenhum vereador. Sim. Pessoal. Não tá? pode nem ter. De ordem pessoal, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Tenho questões ideológicas, políticas, eu sou líder do governo, é logicamente que eu passo por momentos de ataques também, mas nunca no pessoal. O problema com o vereador Renato, por exemplo, não conseguiu aglutinar, não conseguiu entender exatamente isso que você falou. Somar para a cidade, qual é a soma quando você faz um discurso atacando o outro? Porque todos os discursos dele são na base do ataque. A Igreja Católica, a elite branca de Curitiba, os ricos de Curitiba, a burguesia curitibana, a polícia militar, a guarda municipal. Tá todo mundo errado, só ele que tá certo. Então ele se justifica, o erro dele se justifica nos outros. E não tá fazendo nada de bom para a cidade. Nós, como curitibanos, eu falo para a população de Curitiba, como cidadão de Curitiba, nós não vamos deixar isso impune. Ele pode ir para a justiça, ele vai atrás da justiça, pode ganhar na justiça, mas o que me couber na Câmara Municipal,
nós daremos uma resposta à sociedade, porque nós não admitimos como isso foi conduzido e como isso foi feito. Eu concordo com você, e eu sou de uma cidade que a gente mistura preto, branco, gordo, magro, todo mundo no ambiente, e a gente tem a praia de socialização. Mas esse é um exemplo de a praia é o lugar mais democrático do mundo. É democrático. Então tem a bonita, tem a feia, e é legal, tá? Tem gay, tem tudo, isso é um ambiente, então não tem tanto esse problema. E aqui eu vejo esse problema, mas isso não é... Isso, em vez de você diminuir, você acaba aumentando um gargalo imenso. Eu concordo. E isso o cara tem uma faca e o queijo. A gente tentou conversar com ele para trazer ele aqui, mas ele não aceitou. Então, eu imagino que as outras famílias e empresas tentaram conversar com ele. Mas enfim, é a escolha dele, entendeu? Mas mandou muito mal, né, velho? Mandou muito que mal, isso não se repita, tá? A gente entende que tomara que ele melhore e isso não se repita. Mas agora vamos falar de cassação. Quando você faz um decreto, como é que faz? O que é uma representação. Quanto tempo faz para que possa tomar uma decisão? Demora, né? Não, demora, nós temos o rito. É que daí, veja, nós não podemos fugir do rito do que diz o regimento da Câmara, porque senão o cara ganha na justiça. Então, porque aí você agir errado com o errado. Agir errado com o errado não dá. Não dá para punir por punir. Tem que punir dentro da lei, dentro da regra. Existe uma regra. As regras têm que ser seguidas. Nós somos legisladores, temos que respeitar a legislação. Pois bem, então nós entramos com esse pedido, o Conselho de Ética agora vai intimá-lo. A pergunta é, quando? Tem 15 dias. Ele vai fugir? Como é que nós vamos notificar? E aí tem que ser todo, então ele vai ter que ser notificado. Temos que achar na brecha da legislação para caso ele não seja notificado e não apresente, para que a gente possa correr com o processo, mostrar que ele está fugindo. Isso demanda tempo, mas do que eu estou sentindo da Câmara, há um apelo muito grande pela cassação. Você é advogado, sabe muito bem em termos de tempo. Sim, mas há um apelo muito grande, David. As pessoas, eu vou te dizer a verdade, eu nunca vi tanta gente do mesmo lado, assim, de lados opostos pensando a mesma coisa. Eu imagino. É católico, evangélico, é coxa branca, atleticano, é hétero e homo, é todo mundo. São pessoas de todas as classes, religiões, o que for, entendendo de que assim, ó, tem que caçar. A minha rede social é assim, ó, tem que caçar. Por quê? Porque foi desrespeitoso com a cidade, cara. Aquela cena da senhorinha ali coagida atrás é horrível. O padre pedindo para parar, ele fazendo manifestação lá dentro com a bandeira comunista, isso não existe. Porque a igreja é do negro. A igreja é do negro, agora podemos entrar então. A igreja é de todo mundo. A igreja é de todo mundo. É de todo mundo. Essa coisa de... É o humano, né? E diz o negócio, você é líder do governo ali dentro da Câmara, o Greca vai estar saindo daqui a uns 2 anos, né? Você pode ser o futuro prefeito. Já imaginou isso ou não? Já imaginei. Só te cortando aqui, a gente ficou pensando aqui, falou assim, ó, ele pode ser prefeito, pode ser um outro, pode ser... A gente listou entre 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu falei, cara, vamos falar com essa galera aqui que provavelmente, se a gente conseguir ter resultado, a gente pode acertar aqui, porque não foge muito do que a gente tinha desenhado. Pode ser A, pode ser B, pode ser D, pode ser E, pode ser F, só. Não existe mais pessoas. Segura um pouquinho. Pode ir? E aí tem sei lá, 6 pessoas que a gente imaginou. E a gente já vai conversar com essas 6. Passa pela tua cabeça? Passa pela minha cabeça, mas com muita tranquilidade de que eu ainda tenho que me preparar ainda mais, né? Estudar ainda mais. Não estou ainda no meu melhor momento, assim agora, se fosse para pensar agora, mas eu acho que é um planejamento de qualquer político que ama a sua cidade e que se identifique com ela, é ser prefeito de Curitiba. Se você for perguntar para que se eu disser que eu não tenho essa vontade, eu vou estar mentindo. Tenho vontade, tenho desejo, tenho determinação, sei como fazer. Muitas vezes eu penso, se eu fosse prefeito, o que eu faria hoje, né? Que o Rafael fez, que eu não faria, ou o que eu faria que o Rafael fez, por exemplo, né? Porque o Rafael é um baita prefeito, é indiscutível, sim. Como ele é um bom prefeito, sofre muito também com equipe, sofre muito com falta de equipe, com é o prefeito mais aprovado no Brasil, né? Não, mas é que ele é um curitibano, muito curitibano, né, cara? Ele é um cara extremamente preparado. É difícil debater com o Rafael um tema de Curitiba, é dificílimo. É muito difícil você falar para ele algo que ele não saiba, né? De uma rua, de uma história. Pô, a Igreja do Rosário, quando ele me ligou para se indignar com a reação da invasão, cara, ele me contou de 1877,
não lembro se é 1800. Ele é historiador também. Ele é um cara... muito sábio. Agora, assim, eu digo assim, tô me preparando para isso, tá? Não estou preparado, mas estou me preparando. Eu acho que esse momento deve chegar. Imagino quem sejam esses 6, 7 nomes que você pensou. Provavelmente sejam os mesmos que eu pensei. E acho realmente que a sucessão do Greca estará nesses 6, 7 nomes. Temos bons nomes, temos também o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que é um nome também. Eu tô falando nome nenhum, você que tá falando não, aí. Eu falo, é um bom nome para a cidade, é um cara que está de vice hoje, tem todas as condições também. Tem deputados estaduais de Curitiba que estão indo muito bem também. Mas eu sempre digo assim, o Rafael está num parâmetro, todos esses caras estão 3, 4 abaixo. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim, para você atingir o nível grequiano de ser, ou grequista de ser, você tem que estudar muito. Foi por isso que eu tive todo o cuidado de dizer que eu tinha que me preparar ainda mais, entendeu? E eu tenho toda essa humildade de dizer assim, não, eu preciso me preparar mais. Eu preciso me preparar ainda mais, entendeu? Porque a Câmara é uma escola, eu já tenho uma formação, eu sou pós-graduado e tal, mas a gente precisa estar sempre preparando sobre tudo, cara. E acompanhando o que o mundo quer, né? Essas novas tendências também. Na verdade, aí você tem que ser graduado. Uma amiga minha falou assim, pô, a minha avó é analfabeta. Eu falei, cara, eu falei assim, cara, não precisa falar isso mais. Porque a sua avó, ela conhece as pessoas pela outra coisa. Ela tem feeling da parada. Então ela tem sentimento, é completamente diferente de identificação, o que é ruim. E ela sabe, porque ela já viveu. Então essa coisa de saber, você tem que entender o mundo, como é que anda, o olhar das pessoas. Né? Sensibilidade, né? Sensibilidade. Foi o que você me Isso é com a idade só que você só consegue. Com a idade. Mas, por exemplo, uma coisa que você me perguntou se me incomodava lá atrás, eu falar de carreira política, eu falo que não é uma coisa que me incomode, porque em 10 anos eu amadureci, cresci, e não tenho vergonha de dizer que é uma carreira política, porque eu me considero como uma missão, entendeu? Como eu sou político por convicção, entendeu? Eu entendo que realmente eu nasci para isso, eu gosto de fazer isso. Então, assim, se eu vou ter 2, 3, 4, 10 mandatos, é a população que vai dizer, entendeu? O meu nome vai sair a deputado federal porque eu tenho pautas a defender. Se a população quiser, coloca. Se a população não quiser, não coloca. Sabe que trazer política é um problema para mim, porque é bem articulado, então eu tenho que conduzir algumas coisas. Cara, a gente chegou no final. Porra, adorei, cara. Eu queria que você ficasse à vontade. Eu vi que você ficou à vontade. Total. Não ficou travado. Dá pra vir mais um? Pô, então, a gente tem um monte de coisa de futebol pro cara pra falar, cara. A gente pode pensar em um monte de coisa pra fazer de futebol. Futebol é legal. Porra, se você me deixar falando de bola, nós vamos até amanhã. Não, eu percebi, eu falei, cara, acho que ficou 30 minutos falando de futebol. E eu falei, porra, quero o cara falando só de futebol. E eu falei, cara, e eu puxava assunto de futebol. E é curioso que toda vez que eu falo com alguém de futebol que vai dar uma entrevista é a mesma coisa. Eu falo, política não vamos falar nada. Eu fiquei preocupado sobre as coisas que a gente tinha que falar. Fala como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te seguem. Galera, a gente tem ali o Pier_P no meu Instagram, né? Pier_P. Tenho todas essas ferramentas, são do Twitter também, do Face, né? Página do Pier lá também. Vou deixar também o telefone do gabinete, que é legal, para quem gosta. 3350-4656, 3350-4656. É o telefone ali, a Juliana atende, marcamos horário, eu gosto de receber, gosto de falar. Vem umas ideias meio malucas às vezes, mas a gente acolhe todo mundo pra dentro. E adorei estar com vocês, cara. Obrigado mesmo. Adorei mesmo. Achei que foi bem melhor do que eu imaginava. Cara, foi super legal, cara. Super legal. Eu acho que é pra você ficar à vontade. Obrigado, cara. Eu acho que a gente tá começando a colocar mais a cara pra bater. E eu tô à disposição para esclarecer o que vocês precisarem. Assim. Acho que é importante a gente ter essa transparência com as pessoas, sabe? Por que dá pra fazer, por que não dá pra fazer. Meio que papo direto, assim. Eu tentei, tentar ser mais a gente como a gente é mesmo, entendeu? Vai errar, vai acertar, mas gente como a gente acho que é importante também ter. Cara, obrigado, muito obrigado. Cara. Eu que agradeço. Valeu, tamo junto, parabéns pelo trabalho. A gente finaliza um trabalho que a Flávia escolheu você para falar. Hoje é dia do aniversário dela. Se ela estivesse aqui, ela provavelmente estaria aqui. Ela é advogada. Ela deve estar. Com certeza, com certeza. E esse episódio foi gravado para ela, tá? Porque a gente podia cancelar. E a gente falou assim, não, vamos embora. Porque trabalhando eu não consigo chorar, eu não consigo ter tempo para chorar. Eu consigo ter tempo para olhar e falar assim, cara, vamos tocar o barco, como ela falava. Vamos tocar o barco. Mas te digo que chorar por um amigo dói muito, cara, e às vezes é bom porque a gente tem que viver esse luto também. Eu perdi meu melhor amigo esse ano passado, foi duríssimo.
E até hoje, às vezes, me dá umas sensações meio estranhas. Almoçava com ele aqui do lado, com o Fernandinho, e quando você não tem mais, é difícil. Mas realmente, a gente tem que seguir. E para a família da Flávia, então, deixar esse beijo. E eu acredito muito no espiritismo, e que ela seja luz agora. Então, que ela seja luz, só luz, só luz, para ela, para nós, mas principalmente para a família dela. Obrigado. Valeu, irmão. Deus abençoe vocês aí. Obrigadão. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.